Olá pessoal, tudo certo por aí? O Bora PVH está no ar com muita informação, cultura e ciência do jeitinho que a gente gosta. No programa de hoje falamos sobre artesanatos, natureza, água e o papel das comunidades na construção de um futuro mais sustentável. Olha só o que vem por aí. Hoje temos uma dica cultural especial sobre como a natureza inspira a arte, pessoas, sustentabilidade em Porto Velho. Confira uma reportagem especial sobre o protagonismo dos povos indígenas com as sementes da Amazônia. No Fala Beiradeiro, mostramos como o cuidado com o meio ambiente começa no dia a dia. Preservar para não secar. Conheça o projeto que protege as nascentes de Porto Velho e entenda o porquê é tão importante para todos nós. No quadro Isso Significa, você entende o que é um vigilante popular em saúde e como esse papel ajuda a cuidar da comunidade. Eu sou Cheryl Wayne e este é o nosso Bora PVH de hoje. Já sabe, né? Puxa a cadeira e acompanha a gente até o final. Vamos nessa? E agora é hora de arte. Júlia Cardoso foi conhecer quem transforma fibras na floresta em arte e sustento. Mostra pra gente, Júlia. Em Porto Velho, o talento e a conscientização ambiental andam de mãos dadas. Artistas transformam o que a natureza oferece em verdadeira obra de arte. São sementes, folhas, fibras e madeiras reaproveitadas que ganham novas vidas pelas mãos de artesãos que fazem do artesanato uma forma de expressão e de sustentabilidade. Perguntamos ao jovem artesão qual é a principal inspiração ao criar peças sobre a estrada de ferro Madeira Mamoré e o que o artesanato representa na visão dele para a identidade da nossa região. Cada um tem sua forma de trabalhar, né? Tipo assim, eu sou indígena, que eu trabalho com as peças de madeiras, com sementes e penas. Mostrar um pouquinho a minha área, né? Como eu sou indígena, que eu estou mostrando um pouquinho minhas peças. São diferentes de pessoal daqui dos brancos, como se fala, né? Porque são importantes para mim, me inspira, porque mostrar um pouquinho, se o pessoal de fora levar minhas peças e gostar alguma coisa, e entre em contato comigo, essas coisas assim, porque não é só além daqui, e vai inspirar para vários tipos de lugares que minhas peças for, representa muito para nós, né? Não é só para mim, para meu povo também. Perguntamos também à artesã se o público tem valorizado o artesanato regional e como tem sido essa troca entre quem cria e quem consome esse tipo de arte. Olha, aqui na nossa cidade mesmo, agora que o pessoal está aprendendo a valorizar o artesanato. Agora eles estão conhecendo que é o artesanato, como é feito, que não é um fabricado, porque nenhum artesanato é fabricado, ele é produzido. O pessoal que vem de fora elogia demais o nosso trabalho. Eles dizem que o nosso acabamento é um dos melhores do Brasil. E a gente se orgulha muito disso, porque nessas peças vai o nosso amor, o nosso tempo e a nossa valorização. E para você que gosta de artesanato, a dica cultural de hoje é você vir conhecer a exposição de artesanato que acontece de quarta a domingo, das 5h30 até as 8 horas, aqui na Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Um espaço dedicado à valorização da arte feita com as mãos e com o coração. Na Amazônia e aqui em Porto Velho, até o que cai da árvore pode florescer de novo. Basta um olhar certo e as mãos certas para transformar a natureza em arte. O que seria jogado fora, o que seria lixo, para nós é luxo, que nós reutilizamos, passamos nos maquinários, trabalhamos e transformamos em lindas peças decorativas. É lindo ver como a natureza pode virar arte e com talento rondoniense. Fica a dica, vale a pena conhecer a Feira do Sol no complexo da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Em uma reportagem especial, a Karen Cavalcante foi conhecer de perto como os povos originários de Rondônia trabalham com a rede de sementes da bioeconomia da Amazônia. Antes que o mundo fosse feito de concreto e pressa, havia o tempo da semente, pequena, silenciosa, carregando dentro dela o futuro das pessoas, da floresta e de toda a natureza. E a gente sempre teve em mente, em consciência de que a natureza ela é muito importante para nós.
ela é vida, né? E por isso tem um significado muito importante para nós. Ela é importante para nós, nosso modo de viver e na experiência de também poder reflorestar. Essa prática nos proporciona uma fonte de renda e nos conecta com nossa cultura. Mais do que uma atividade econômica, as sementes são também um elo com a identidade dos povos, uma forma de reafirmar a cultura, o território e também o direito de existir na floresta. Mas para conectar floresta e futuro, é preciso também unir pessoas. A Ecoporela é uma associação privada sem fins lucrativos, né? Tem título de OCIP, então, Organização Social do Interesse Público, e ela já tem 36 anos de atuação aqui em Rondônia, surgiu aqui em Rondônia, continua aqui. Segundo Bonavigo, a organização tem o propósito de unir pessoas para conservar e restaurar os ecossistemas de toda a biodiversidade de Rondônia. Com isso, a ATI Caxarari, ATI Pacás Novos, ATI 7 de Setembro e ATI Caritiana são algumas das comunidades indígenas que participam da Receba, a rede de sementes da bioeconomia da Amazônia, uma iniciativa da Ecoporé. A rede de sementes da bioeconomia da Amazônia, a Receba, ela surgiu para suprir as necessidades dos projetos da Ecoporé. E aí a instituição começou a procurar sementes, buscando de fora, trazendo de outros estados, e aí veio o estalo, né? Do porquê que buscar essas sementes de fora, sendo que a gente vive dentro da floresta amazônica praticamente, né? Então surgiu essa ideia de se criar a rede. A partir daí, as comunidades indígenas passaram a ser protagonistas na coleta de sementes com qualidade, para restaurar áreas degradadas. A organização forma coletores, incentiva a produção sustentável e difunde a muvuca, uma técnica de reflorestamento que mistura diversas sementes. A gente trabalha também a questão da capacitação das pessoas, principalmente mulheres e jovens dessas comunidades, tanto na coleta de sementes, prepara, armazenamento de sementes, para que as sementes sirvam para reflorestar seus territórios, mas também que possam gerar renda para essas mulheres e jovens. Nós somos mais de 500 coletores, 90% é formado por mulheres, e atuamos aí dentro de comunidades tradicionais, terras indígenas, produtores rurais e urbanos também. E ajudou muito a gente que é mulher, paiterna, né, que tem alguma dificuldade, mas ajudou a gente a melhorar a nossa visão sobre cada semente, né, que a gente trabalhou. Né? A gente não faz todo o trabalho, né? A gente trabalha em parceria, então a comunidade ela se insere e faz parte praticamente de todas as etapas dele. Junto com os povos indígenas que a gente trabalha, conversado quais espécies de árvores que eles têm interesse, né, que seja para um uso medicinal, um uso para artesanato, um uso para consumo próprio ou até para geração de renda para venda de excedentes. Então a gente trabalha olhando para as espécies que ele tem interesse e as espécies de importância ecológica para fazer esses plantios. Junto disso também tem olhar para negócios da bioeconomia desses territórios, então a gente tem alguns negócios mapeados como café, mel, artesanato dentro desses territórios. Cada espécie escolhida carrega também símbolos, histórias e ganha novos significados nas mãos das mulheres que transformam sementes em arte e em sustento. Essa prática nos proporciona uma fonte de renda e nos conecta com nossa cultura. Com a semente eu faço meus artesanatos, né? Que é uma fonte de renda para mim. E também, recentemente, eu tive uma experiência com o pessoal da Receba, que a semente também gerou uma renda também com a venda de semente, né? Toda essa história de cuidado com a floresta também se conecta com a cidade. A Ecoporé tem duas sedes, uma está localizada em Rolim de Moura, onde funciona o laboratório de sementes e o viveiro onde produz mudas. E em Porto Velho funciona o escritório e o laboratório de inteligência territorial, que ajuda a planejar projetos em diversas regiões.
Inclusive, aqui onde estou agora é o espaço da vitrine da Amazônia Ativa, onde estão expostos os produtos das comunidades parceiras da Ecoporé. Camisetas, méis, cafés, produtos e artesanatos, tudo feito por mãos que ajudam a conservar a floresta e gerar renda em Rondônia. Então fica com a gente, venha conhecer, apoiar e levar um pedacinho da Amazônia com você. Que linda história, não é? Cada semente ali carrega cultura, identidade e o futuro de tantas pessoas. Parabéns, pessoal, pelo trabalho. Dá tempo de respirar um pouquinho, viu? E pega um café, porque no segundo bloco tem Fala Beiradeiro, entrevista com especialista e o quadro Isso Significa. Continue aqui com a gente. Estamos de volta com o Bora PVH e agora seguimos com mais histórias que mostram como o nosso povo está cuidando da floresta e da água e das próximas gerações. No Fala Beiradeiro mostramos como o cuidado com o meio ambiente começa no dia a dia. Cal Gustavo foi às ruas para saber como a galera cuida do ambiente urbano com consciência e participação. Fala, Cal! A sustentabilidade começa com pequenas ações que, quando somadas, geram grandes impactos. Por isso, é fundamental termos consciência de como nossas atitudes refletem no meio ambiente. No Fala Beiradeiro de hoje, procuramos saber o que as pessoas fazem no dia a dia para cuidar do meio ambiente. Rapaz, a gente faz o possível. Tenta pegar lixo e jogar no lugar adequado, a gente faz o que pode. Se todo mundo fazer essa parte deles, acho que seria bem melhor. Não jogando lixo na rua, né? E zelando, né? O terreno, as calçadas, as ruas, não jogando resto de comida também, né? Nas ruas, porque muitas pessoas jogam comida na rua, né? E vai acumulando, vai dando bicho, rato, vários tipos de inseto, né? Temos a consciência que o meio ambiente precisa ser cuidado, separarmos os lixos, né? A questão da natureza, o meio ambiente também, no dia a dia da gente. A gente faz isso. Separação dos lixos orgânicos, cuidar bem dos nossos rios, não poluir, não jogar lixo nos rios. Faço isso. Eu jogo o lixo no lixo e tento, né, me preocupar um pouco, né, instruir os colegas não jogar o lixo na rua, e é isso. Eu costumo tomar banho com água natural e também se eu estou em algum lugar não tem lixo para jogar o lixo, eu recolho para jogar depois. Eu evito usar itens descartáveis. Lá no meu trabalho, nós temos um programa de reciclagem e atualmente nós estamos até coletando embalagem e trocando por desconto. É uma forma ali de a gente estar ajudando o meio ambiente, né? Descartando vidro, plástico corretamente. A gente sabe que demoram anos para se decompor no meio ambiente e a gente trabalha isso da forma correta. Bom, eu costumo evitar jogar lixo no chão, se eu estou fora de casa. As embalagens que acabam ficando comigo, né? Eu guardo na minha bolsa até eu encontrar algum lixeiro. Evito gastar muita água, desliga a luz quando não é desnecessário ligada pela casa, então apaga a luz. A gente também reutiliza caixas, alguns baldes para plantar e é isso. Tem uma agonia, chega até ser um certo toque com relação à torneira pingando, aberto durante tempo demais, por tempo desnecessário, gasto de água, tem um certo toque com isso. Também questão de luzes, né? Tipo assim, sai do quarto, apagar a luz, já é costume eu sair do quarto, ter alguém no quarto e eu chegar a apagar a luz. O povo tem voz, tem visão e tem vontade de cuidar. Muito bom ver como cada um faz a sua parte. A Mirla Mota conversou com o engenheiro florestal Igor Dias sobre a importância de preservar e recuperar as nascentes aqui em Porto Velho. Vamos ver? Olá galera, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre um projeto que está sendo desenvolvido nas comunidades de Cujubim Grande, Cujubinzinho e regiões próximas, no município de Porto Velho, aqui em Rondônia. Quem nos ajuda a entender a importância dessa iniciativa é o engenheiro florestal Igor Dias, especialista em programas ambientais. Seja muito bem-vindo, Igor. Obrigado, Mia. Muito obrigada por você aceitar o nosso convite. É um prazer estar aqui. Igor, o projeto pretende mapear 113 nascentes do Baixo Madeira.
Na sua visão, que impactos diretos os mapeamentos de identificação de nascentes geram para a preservação do ambiente? Certo. Eu acho que, antes de mais nada, é necessário que nós entendamos o que é uma nascente, né? A nascente é um elemento natural que está previsto na nossa lei brasileira, principalmente no nosso Código Florestal, a Lei 12.612 de 2012. Né? Lá diz claramente que as nascentes elas são afloramentos naturais de recursos hídricos, que podem dar origem a cursos d'água, a rios, a lagos, recurso hídrico, né, necessário e que possa ser utilizado posteriormente pela população ou até mesmo por obras públicas, que é a grande relevância desses elementos naturais. Então, a importância desse mapeamento tem duas vertentes. A vertente ambiental, porque à medida que a gente faz esse mapeamento, entende as condições das nascentes, que são nascentes que estão sendo preservadas, que estão tendo a qualidade da água tratada, que estão sendo utilizadas como devem ser no contexto ambiental, isso favorece a preservação do meio ambiente, favorece a imagem do local, porque quando não existe esse cuidado com as nascentes, que geram as APPs, as áreas de preservação permanente, a gente começa a perceber que esses ambientes começam a ficar muito indesejáveis, porque o ambiente, quando não tratado, ele começa a ser um espaço para depósito de lixo. Então vai criando aquela imagem ruim da cidade, do local onde essa nascente faz parte, sem contar que muitas das vezes as nascentes, elas fazem parte do elemento natural das vidas dos ribeirinhos e daquelas comunidades que vivem ali. E se eu tenho um local assim e não tenho condições de saneamento ali, naturalmente eu vou prejudicar essa população, porque eles não vão ter acesso a uma qualidade de vida, não vão ter acesso, por exemplo, à água, eles podem utilizar o recurso hídrico para as suas próprias atividades, principalmente atividades de subsistência, né? Fazer um plantio, fazer o consumo mesmo da água. Então, quando não se tem esse cuidado, acaba trazendo esses problemas, né, sociais e problemas de saúde para essas populações residentes. Então, a importância do mapeamento reside nisso, identificar as nascentes, as suas qualidades e as suas potencialidades, porque a própria legislação prevê que essas nascentes elas podem ser utilizadas para fins de produção. E esse é um processo de extrema importância para a valorização do Estado. Né? À medida que a gente consegue fazer esse mapeamento, identificar que a população, o poder público, ele consegue fazer esse trabalho de preservação ambiental, isso mostra que nós temos compromisso com as políticas ambientais. Podemos estar aí, por exemplo, a partir desse projeto, né, sermos referências em preservação ambiental. Só que esse processo ele não é tão simples, porque ele requer, né, essas parcerias para que se consiga fazer um projeto adequado, de verificação de se existe ou não, por exemplo, vegetação. Se não tem vegetação em torno, o que está acontecendo? É a população que está desmatando? É alguma obra pública que foi realizada sem devido cuidado naquele espaço? Né? Depois fazer esse levantamento das condições. Se a condição verificada é boa, a gente faz uma melhoria, cerca o local, faz toda aquela política de informação à população, isolamento da área para evitar acessos indesejados. E se a gente identifica que não tem esse cuidado, a gente parte para um processo de restauração, que é o que vem acontecendo em algumas regiões, que é fazer o tratamento da água, realizar o plantio no entorno dessas áreas, porque à medida que eu tenho vegetação, o processo natural da vegetação faz com que eu consiga ter um filtramento da água, consiga manter o ambiente mais equilibrado, evitando, assim, por exemplo, a evaporação constante, porque eu tenho um ambiente com sombras, um ambiente que tem ali condições para manter a qualidade e o aspecto ambiental positivo das áreas de preservação permanente que estão ali no entorno dessas nascentes. Igor, trazendo para a responsabilidade da comunidade, quais tecnologias de tratamento de água estão disponíveis para uso doméstico? Que a população que está em torno dessas nascentes, elas podem contribuir? O tratamento mais natural que existe, quando a gente fala disso, é sempre trabalhar com um plantio de espécies no entorno. Por quê? A genética, a estrutura vegetal, ela, por meio das raízes, ela consegue fazer a filtração de vários elementos impuros. Ela consegue fazer um tratamento da água de maneira natural. Mas quando isso não é possível, eles podem adotar um sistema de uso de cisterna básica, fazendo somente a transferência e utilizando, né, algum tipo de produto químico, como o cloro, por exemplo, ou o iodo para fazer esse tratamento. É uma medida que eles poderiam estar utilizando. Entendi. Quais impactos ambientais você acredita que a recuperação dessas fontes pode trazer a longo prazo?
além da preservação do meio ambiente, né, isso internaliza na nossa sociedade a cultura da preservação ambiental, a necessidade de termos ambientes que possam ser utilizados para fins produtivos sem que ele possa comprometer e melhorar o aspecto da cidade, né? Como a gente pode ver, ambientes que têm essas nascentes bem tratadas, eles são utilizados inclusive para o turismo. Então podem ser fontes para, né, potenciais turísticos de visitação da população residente até de pessoas de fora. Igor, muito obrigada por compartilhar esse conhecimento com a gente. A preservação das nascentes é um dever coletivo e as iniciativas como essa mostram o quanto isso é importante para todos nós. Que bacana! Preservar as nascentes é preservar a vida. Muito importante tudo isso que foi dito até aqui. Para fechar, vamos entender o que é ser um vigilante popular em saúde. A Tayana Queiroz mostra como as comunidades estão se organizando para cuidar da saúde onde tem barragem. É contigo, Tayana. Você já ouviu falar em vigilante popular de saúde? Isso significa alguém da comunidade que fica atento à saúde das pessoas e ao que acontece no ambiente. Por exemplo, impacto das barragens, do uso de agrotóxicos, qualidade da água. Quando um agente identifica o problema, ele orienta sobre como agir e a quem recorrer. Em abril, em Porto Velho, o Movimento de Atingidos por Barragens, o MAB, e a Fiocruz realizaram uma oficina para a formação desses vigilantes, com foco em saúde ambiental e social. Nesta formação, eles aprenderam o que observar, como anotar e com quem falar, seja com um agente do SUS, órgãos ambientais ou movimentos comunitários. É um processo contínuo de reconhecimento dessas populações ribeirinhas, para que elas se reconheçam enquanto vigilantes populares em saúde, que elas reconheçam que elas já fazem esse trabalho e também descobrir novas técnicas, né? A gente estudou muito na oficina uma técnica da matriz de Corvalán, que ela vem desde o reconhecimento do problema, a reconhecer de como ele surgiu, e a partir disso a gente vai trabalhando, tentando identificar o que a gente pode fazer junto, de quem a gente precisa de ajuda, quem a gente deve procurar, qual trabalho que deve ser feito a partir daquilo, para que a gente consiga realmente ter todo esse processo de progressão ali para resolver o problema. Essa é a essência do vigilante popular: observar, cuidar e agir. É conectar o olhar da comunidade à ação. Legal demais, não é? Agora você já sabe, vigilante popular é o povo que se organiza para proteger a própria saúde. Informação é poder. E assim a gente encerra mais um Bora PVH. Obrigada por nos acompanhar. Na próxima edição tem mais cultura, mais informação e mais história da nossa gente. Até lá!